Robson, antes de qualquer pergunta, eu quero começar agradecendo. Obrigada por ter aceitado esse convite com generosidade de tempo, de presença e de verdade. Em um mundo apressado, comparecer já é um gesto raro. Comparecer inteiro, então, é ainda mais. Hoje não é uma entrevista comum. E você pode respirar fundo, porque aqui não tem resposta automática, não tem personagem, não tem pressa. O que a gente vai fazer é uma conversa de alma com o microfone ligado. Essas perguntas não puxam dados, elas puxam memórias. Elas atravessam valores, legado, amor, responsabilidade. E esse peso bonito do comunicar num mundo barulhento demais e atento de menos. A gente vai falar, né, de posicionamento, sim, mas não só de marca, de vida. Vamos falar de agro, de comunicação, de propósito, de família, de valores, do Brasil real, aquele que vive longe das narrativas prontas, mas perto da terra, do trabalho e da verdade. Então, Robson Quirino, sinta-se em casa. Essa conversa é para você, mas também é para todo mundo que ainda acredita que caráter, palavra e presença constrói futuro. Kelly? Robson. Obrigada, olha, Fernanda, Robson, gratidão por essa oportunidade. É um prazer receber você aqui no Raiz e Resultado. Então, poxa vida, muito obrigada pela disponibilidade. A Fernanda falou tudo, então vamos lá. Robson, quando você pensa na sua infância, qual cena vem primeiro à memória? E por que ela ainda mora em você? Muito bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui de estar compondo e contribuindo com a comunicação deste canal, da sua programação, Kelly. Obrigado, Fernanda, por todo o detalhamento dessa apresentação. E como é bom, sabe, a gente ser lembrado pelas pessoas. Então, eu só quero aqui de público agradecer pela lembrança do meu nome. Esse ano são 32 anos de comunicação, 32 anos de muita luta, muita batalha e muita construção. Eu digo que ninguém faz nada sozinho e muitas pessoas fazem parte desta minha construção de 32 anos de história. A começar pelos meus avós, já que você falou de infância, eu me resgato lá nos meus avós paternos e também maternos. Meus avós paternos, Toninho e Marieta, uma dupla sertaneja de Uberaba, comunicadores do rádio, lá na década de 40, 50, era o início da história deles. E posteriormente veio meu pai, o Edson Quirino de Souza, filho, que também veio carregando a bandeira da comunicação durante 32 anos. Meu pai faleceu muito cedo, em 89, e nos deixou antes do combinado. Mas deixou um grande nome, um grande legado dentro da comunicação, a partir lá dos pais dele e depois o meu pai. Vocês imaginam, lá na década de 50, um casal negro, pretos, pobre, sem nenhum vínculo com a cidade, vamos dizer assim, com a sociedade de Uberaba, que é uma cidade de muitas pessoas conservadoras, os antigos coronéis fazendeiros. Aí você imagina uma dupla com esse perfil, uma dupla de casal, marido e mulher, pegar e meter a cara e formar uma dupla sertaneja, e aí irem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, gravar um primeiro disco que se totalizaram aí em 5, 6 long plays gravados na carreira deles, e depois começaram a fazer parte do processo
de trazer o rádio para Uberaba. Eu tenho muito orgulho de saber que a minha família, meus avós, fizeram parte e foram peça fundamental para trazer o rádio para Uberaba. Então, isso são memórias que eu escutei desde criancinha, essa movimentação da comunicação dentro da minha família, sabe? Então, acho que não tinha como ser diferente eu fazer outra coisa na minha vida a não ser comunicar. Mas antes de eu descobrir a comunicação, eu sou um vendedor nato. Eu aprendi na genética, aprendi com a vida a ser um vendedor, a gostar de trabalhar com vendas. Antes de eu descobrir a comunicação, eu já era um vendedor. Pra vocês terem uma noção, aos meus 8, 9 anos de idade, eu já era um empreendedor. Eu coloquei alguns garotos engraxando sapato para mim. Eu comprei o kit de engraxate e aí meu pai não deixava eu ir para a praça engraxar, uma praça que tem aqui em Uberaba, a Praça Jorge Frange, a praça da Rodoviária Velha, a Rose sabe, a Fernanda não conhece Uberaba, mas o meu pai não deixava ir para lá. Aí eu falei, tive uma ideia, eu vou chamar uns coleguinhas de escola para eles ganhar um dinheiro junto comigo. Então, essa veia comercial, de gostar de trabalhar com a venda, de empreender, de inventar moda. Eu falo que eu sempre fui um inventor de acreditar nos meus sonhos e acreditar no meu trabalho, sabe? Então, se a gente não acreditar na gente mesmo, desde muito novo, porque nada foi fácil para mim. De repente a gente fala aqui de terceira geração na comunicação. O Robson hoje ele está onde ele está porque os avós dele foram, meu pai dele foi negativo. Eu tive uma dificuldade tremenda para me estabelecer, inclusive dentro da minha cidade, que é Uberaba. Eu tive que sair de Uberaba, morei 10 anos no Mato Grosso, fora de Uberaba, para poder construir minha história. E não foi em Uberaba que eu descobri que eu tinha a veia da comunicação. Foi lá no Mato Grosso e depois no estado do Goiás. Então, eu tenho essa particularidade que eu senti na pele, que a gente precisa construir a nossa história. Nem tudo você vai herdar ali de sucessão familiar. Nem tudo, entendeu? Então, eu penso que eu herdei o dom. A genética, ela não falha. Ela pode demorar, mas chega uma hora que ela vai falar alto e vai aparecer. Sensacional, uau! E Robson? Olha, frente a que sensacional. Seus pais te ensinaram algo que você só entendeu de verdade depois de adulto? Sim, meu pai, eu tenho uma frase que eu compartilho hoje nas minhas redes sociais, eu até emoldurei ela, fiz uma arte com a minha foto e os dizeres que são do meu pai, o Edson Quirino de Souza, para mim, um dos maiores nomes como ser humano, como homem, como pai, como pessoa muito correta. O meu pai um dia me disse, né, olha, tudo que você achar que eu faço de errado, você faça igual, que vai dar certo. Então, para você ver a linhagem, a linha reta que ele era. Meu pai, eu nunca vi, nem ouvi, nem soube de nada que o desabonasse, entendeu? Então, hoje já tem 35 anos que ele faleceu, 1989 para hoje, acho que é isso mesmo, né? 35 anos. E ele, até hoje, me surpreende, que a gente encontra uma pessoa e a pessoa me conta uma história vivenciada com ele. Nossa, o seu pai me ajudou nisso, seu pai fez isso para mim. Meu pai, para informação de vocês, isso também foi algo que ele me ensinou muito, sabe? De realmente querer servir pessoas, sem interesse de contrapartida, sem negociatas, né? O meu pai foi um vereador por 5 mandatos em Uberaba, quando o vereador não ganhava salário. Quando o vereador, os 2 primeiros mandatos dele, não tinha nem um tostão de remuneração, nem um real.
Então, a pessoa realmente queria ser uma pessoa para prestar serviço para a cidade. Ele queria ter a caneta, mas não preocupava com o financeiro. Eu me recordo muito bem, volta a memória na infância, meu pai falava para minha mãe, ó, Lázara, minha mãe chamava Lázara, meu pai tratava ela no rádio de Dona Lázara, né? E aí meu pai falava, ó, Lázara, pega um pacote de arroz, de feijão, de macarrão, monta uma sacolinha aí que nós vamos levar para a família ali. Então tirava de dentro de casa para levar para os outros, para as pessoas que eram pessoas que ele considerava apoiadores dele, que ele queria ajudar, entendeu? Então, hoje eu te pergunto, será que nós teríamos algum candidato no Brasil se falasse que não ia ter mais remuneração, nenhum salário? Não, Robson. E engraçado, Tá vendo? um ato de afetividade, um ato tão simples e de grande valia, né? Não, foi só o tempo que me mostrou a validade disso. Quando meu pai me falou lá que eu tinha 9, 10 anos de idade, ó, tudo que eu fizer de errado, você faz igual. Eu nem tinha um para aquilo, eu nem tinha um. Agora, hoje, com os meus 54 anos de idade, 32 anos de comunicação, eu sei mensurar o peso dessa fala, entendeu? O peso desse momento, porque não é fácil, não é qualquer pai que pode falar isso, não. Que responsabilidade ele deixou. Não é qualquer pessoa que pode falar isso para alguma pessoa, não vou dizer nem pai. Não é qualquer pessoa. E o interessante que no que você trouxe aí, né, mesmo no que a educação que você recebeu, né, mesmo nesse mundo tão acelerado, né, de poder ter preservado esse legado e essa base, né, e essa frase, né, esse gesto, né, essa frase que Sim. seu pai falou, ó, mesmo que for errado, me siga que não tem como dar errado. Então, assim, hoje, Porque a Robson, gente tem, a gente tem que cultivar, a gente tem que valorizar e também sempre trazer dentro da gente esse carinho, essa consideração, essa honra de pai e mãe, entendeu? Porque eu falo sempre para os novos hoje, quando eu posso falar para algum jovem, mais jovem do que eu falo o seguinte, né? Ó, pai e mãe sempre que é o melhor para gente. Pai e mãe nunca vai falar algo de ruim, ou seja, ninguém da rua vai falar nada melhor para você. Ninguém da rua vai então, quando a gente escuta uma fala de pai e mãe e tudo, e lamentavelmente hoje eu tenho que fazer uma ressalva que infelizmente nós temos pais e pais, né? Entendeu? Lamentavelmente, mas a gente, na grande maioria, ainda vê um grande carinho, né, dos pais e a sinceridade, né, para a formação dos seus filhos, da família, né? Então, eu procuro, sim, procuro hoje, dentro da minha influência de comunicação, eu procuro sempre manter acesa a chama do nome deles, porque um dia, Fernanda Condessa, Kelly Rose, um dia, e esse um dia vamos mensurar nos próximos 50 anos, não vou dizer 100 anos nem 200, não. Nos próximos 50 anos, muitos não vão lembrar mais de você, pessoas da sua família. Pessoas da sua família não vão saber quem é você, o que você foi, o que você representou, se os novos hoje não continuarem falando de você. Né? exatamente. Esse legado, poxa vida, falou tudo, hein, Então, Robson? o nosso papel, todos nós que estamos aqui no momento aqui no canal, fica essa dica. Fale muito dos seus antepassados, fale muito das pessoas importantes que fizeram parte da sua trajetória. Fale muito, seja bom ou ruim, mas fale porque ela precisa ser lembrada do que ela representou. Agora fica aquele para pensar. Como que você quer ser lembrado para daqui 50 anos? Né? Sensacional. Olha, Robson, hoje, olhando para trás,
do que você mais se orgulha na história da sua família? Aí eu orgulho da luta deles, como eu disse agora há pouco, né? Enfrentaram todas as dificuldades, todos os obstáculos. Vou falar da minha linha paterna. Muitos desafios para chegar onde eles chegaram e deixar esse legado na comunicação importante, na cultura da música em Uberaba, do rádio, da televisão. Eles participaram de todo esse processo. E o meu pai, em especial, na política, inclusive, na época que política era levada a sério. E aí, na minha linha materna, é outro nível. Meus avós maternos, um casal simplório, da roça, de uma humildade, o vô e a avó. Aqui nós tínhamos uma divisão. Quando era vovô e vovó, eram os pais do meu pai. Quando era o vô e a avó, eram os pais da minha mãe. Então, o Elias Batista de Andrade, meu avô materno, e a Marcolina Maria de Jesus, minha avó materna. A minha avó, eu tenho certeza que ela é uma santa lá no céu, porque ela, em vida aqui, só serviu para servir pessoas. E ela, frequentadora assídua aqui do Santuário de Nossa Senhora Abadia, não perdia um domingo de missa, e ela era daquelas que ia até com aquele véu na cabeça para assistir a missa, entendeu? Então aí você vê o nível, né, da pessoa realmente pura ali e comprometida com Deus. Nesse momento de Natal agora, na simplicidade da casinha dela, que eles eram muito pobres, mesmo, montava um presépiozinho lá, sabe? Tudo, ela era muito fervorosa, muito, muito católica, e a minha avó, inclusive, ela era daquelas de benzição, porque usava muito aquela senhorinha benzedeira, né? Não tinha. Até hoje em dia eu pesquisei tudo. Minha avó era católica ou era espírita? O que ela era? Aí, não, tinha as mulheres católicas que benzia dentro do conhecimento dela da ligação com Nossa Senhora. Então, a casa dela era uma romaria de mãe levando menino lá para benzer, com as coisas todas, e ela, com todo carinho, atendia a todos. A minha avó era uma costureira que não cobrava nada de ninguém, reformava as calças dos vizinhos, tudo, fazia barra, trocava um zíper. Essa era a avó Marcolina. E como eu tenho saudades dela, porque a avó Marcolina e o meu avô Elias era daqueles assim que era assim, diferenciado. Não importava se você chegava na porta da casa dele com um carro do ano ou a pé, ou com dinheiro ou sem dinheiro. Você bebia da mesma maneira, do mesmo sorriso, do mesmo abraço, do mesmo carinho, comia do mesmo jeito, bebia do mesmo. A porta dela, o portão da casa dela não existia, era um murinho embaixo, tinha um portãozinho lá, e tinha só uma tramela, todo mundo entrava e saía. O povo da rua passava, da Marcolina, tomar um copo d'água, entrava, ia lá na cozinha, bebia água e bebia café. Eu falo, nossa senhora, o café, o preço que está hoje, minha avó ia sofrer. Entendeu? Então, era uma pureza, sabe? Que isso aí faz parte da minha memória afetiva, fez parte da minha formação, porque eles eram extremos. Meus avós paternos, não, eles já eram capitalista, gostava de ter uma roupa boa, um carro bom, ia para restaurante, tinha vida social. Agora, o lado da família da minha mãe, meus avós maternos, nada disso. Eles vieram da roça e continuaram na roça dentro da cidade. Mas como eu gostaria de conhecer sua avó materna, viu? E você ia ver que benção, viu? Que benção. A avó Marcolina e o vô Elias, eu falo aqui de público, eu tenho mais saudade deles do que meus avós paternos, eu não sei porquê, entendeu? Mas eu gostaria mais de poder conviver. E hoje eu priorizo o que eu aprendi com eles. O simples é que é bom. Eu priorizo dar muita atenção para quem é simples, para quem é carente, para quem realmente não quer nada de você, ele quer sua atenção, quer me ouvir. Quando eu era do rádio, quantas pessoas simples me ouviam no rádio? Hoje eu perdi muito esse vínculo com o pessoal simples, devido a eu ter ido para o agronegócio, eu ter ido para um canal televisivo,
eu mudei o nicho de comunicação, mas eu venho do rádio AM. E o rádio me trouxe para dentro da casa de muita pessoa querida, sabe? Muito. Eu tinha no rádio. Vou lembrar um pouquinho aqui da minha passagem pelo rádio. Eu tinha um quadro que era a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida na casa do ouvinte. Na casa do ouvinte. E aí, era uma imagem que ela está aqui agora, no meu escritório. Aqui, eu estou em casa, no meu escritório, e ela fica aqui comigo, no meu estúdio aqui em casa. E daí, ela visitava a casa, as pessoas ligavam para o nosso estúdio, cadastravam para concorrer à visita dela. E ela ficava uma semana na casa da pessoa, aí depois a gente ia lá na casa da pessoa, rezava o terço e trazia a imagem de volta, entendeu? E assim ia o ano todo. Ela visitou mais de 1.000 residências em Uberaba, entendeu? Então, foi um sucesso. E aí, a gente ia em casa de todos os níveis, social, familiar, financeiro. É assim que a gente praticava. Então, era muito bom, sabe? Deixou saudade, deixou saudade. Sim, sim, você precisa de ver, tinha todo um preparo, nossa senhora. E as pessoas, eu gostava da parte da janta, tinha gente que fazia uma janta para ele, né? E tinha gente tão carente que me ligava na Rafa, Rob, eu sinto muito, mas não vou dar conta de fazer uma janta que você gosta. Aí eu pegava com meus parceiros, falei, Pé, você vai fazer, você só não vai comprar. Aí eu mandava um arroz, um feijão, uma carne. Ah, bom. E realmente, assim, aquele ambiente bem aconchegante e bem acolhedor, né? E que realmente, assim, abraça as Ah, bom. pessoas. É Nossa, muito bom, muito gostoso. E isso que vale a pena, viu, Rose? que bacana. E agora, vamos lá. Robson, quem é a Gláucia quando as câmeras estão desligadas? Ó, eu vou chamar ela fala quem é ela aí. A Gláucia, ela está sempre do meu lado, né? Antigamente um negócio atrás de um grande homem, tem uma grande. Não, ela está ao lado. Ela está sempre ao meu lado. A Gláucia, eu falo para ela e falo comigo mesmo. Sinto muito de eu não ter encontrado ela lá nos meus 18 anos de idade, entendeu? Então, é uma pessoa que eu gostaria que tivesse mais tempo comigo, há mais tempo com a minha família, com a minha mãe. Minha mãe ficou apaixonada com a Glaucia. Minha mãe conviveu com ela durante pouco tempo, mas foi mais de um ano e pouco. Logo que a Glaucia me conheceu, a minha mãe adoeceu praticamente. Então, eu gostaria que elas tivessem convivido mais, sabe? Mas foi muito intenso, foi muito marcante. Parece que foram anos, 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 né? Então, eu falo que tem pessoas que chegam na sua vida para te destruir e tem pessoas que chegam na sua vida para agregar, para te elevar. A Fernanda ontem falou, Rob, se você quiser uma consultoria para eu ajudar você em organização financeira, organização de gestão e papapá, entendeu? Ela me colocou esse lado dela e tal. Eu até quero aqui de público agradecê-la, porque eu acho que todos nós temos que ter essa organização, essa gestão. Mas hoje, graças a Deus, desde o momento que a Glaucia chegou na minha vida, ela, sem ela me ditar nada, que eu sou muito de opinião forte, entendeu? Quando eu te pergunto, será que eu devo? Eu já estou fazendo. Então, a Glaucia me ajudou muito nessa disciplina da gente saber até onde a gente pode ir. Eu nunca tive medo de pagar o preço das coisas, sabe? Sempre fui muito arrojado, gastei muito tentando. Nunca gastei desperdiçado, sempre tentando demais. Eu vou fazer isso. Tá? Por quê? Tudo que eu construí até hoje foi tentando, foi buscando acertar. Você está entendendo? Então, a Glaucia é um grande suporte, assim, eu resumo tudo, né? Ela é minha parceira, minha amada, 24 horas, eu brinco até que é 30 horas, nosso dia tem mais de 24,
E a gente está. É raro isso aí também. A gente está todos os dias junto, todo momento. Vai junto para o estúdio do Zebu para o Mundo, acorda junto, toma café junto, vai para o estúdio junto, trabalha no estúdio junto, volta, vai almoçar junto, volta para o escritório de casa junto, entendeu? E vamos ter todos os momentos juntos, se Deus quiser, por muitos anos, porque eu cuido bem dela, viu? Você precisa ver como é que ela tá bonita, cada vez Não. mais. E semana que vem é aniversário dela. Que Deus abençoe sempre. Com certeza. Amém, amém. Mas eu volto a dizer, tem gente que constrói, tem gente que destrói, né? E a Gláucia tem me ajudado a construir muito, ela é uma grande parceira, pega a estrada comigo, entendeu? Não fica com medo de quilometragem, a gente entra no carro e vai passeando, trabalhando, igual fomos para Goiânia esse final de semana, e um bate-volta de 1000 km acaba cansando um pouco, né? Então, mas a gente faz isso com muita dedicação. Eu gosto muito, eu acho que eu transmito um pouco para ela, que aí eu consigo influenciar ela, sabe? Porque a vida dela era muito diferente. Quando eu conheci ela, eu falei, ó, deleta esse negócio de dona de casa, deleta esse negócio de ficar quieta em casa esperando o dinheiro chegar. Eu quero que você venha produzir comigo. Eu quero que você circule comigo 24 horas. Porque eu não sou a favor do negócio de homem ficar andando sozinho. Cadê a mulher? Ah, tá com as amigas, não sei pra onde e tal. Não. Mas tudo tem uma fase, um momento na vida, entendeu? Então, um dia me convidaram uns empresários daqui de Uberaba, pessoas conhecidas nossas aqui. Ô, Robson, não recordo agora, não sei se era quarta ou terça-feira, toda semana a gente faz um jantar lá na casa do fulano, aí vai o ciclano, dá boas conexões, muita gente boa, e a gente cozinha, porque eu gosto de cozinhar, sabe? Eu sou bom cozinheiro. Aí eles me chamaram, só tem um detalhe, só vai homem lá, só vai homem no jantar. Tá? Eu falei, então me pula, passa a vez que eu não irei, porque eu só vou aonde eu posso levar a Glaucia, entendeu? Sensacional, sensacional. Então, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu gosto assim, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante, Robson. E também ela faz muitas coisas que eu gosto, mas eu faço muitas coisas que ela gosta também. Maravilhoso. Entendeu? Parceria. Literalmente parceria. Olha, em frente, né, a essas observações maravilhosas sobre a Gláucia, realmente maravilhosa, de um acolhimento sensacional, eu que o diga. O dia que eu cheguei lá tremendo assim, ela com toda a generosidade, simplesmente sensacional. E falando ela sobre dedica. E sim, e falando sobre o casamento, o que o casamento te ensinou sobre escuta, paciência e renúncia? Você acabou até de trazer aí um dos exemplos, né, Robson? Bom, o relacionamento conjugal, ele é a fórmula da paciência e persistência, né? Você imagina, e principalmente igual o nosso caso, tá 24 para 30 horas junto todo dia. Se o marido tem outra atividade, a mulher tem outra, à noite eles vão encontrar para cruzar informação, contar história. Agora, imagina a gente que já sabe da mesma história, no mesmo momento e tal, você está vivendo do mesmo ar, mesmo teto, o dia inteiro, toda hora, todo momento. Então, precisa ter realmente uma disciplina, penso eu, dobrada de atenção, né, de cuidado, para que você não misture as coisas. Eu falo muito para ela, entendeu? Ó, não mistura o Robson Quirino, que está lá o empreendedor, o apresentador, como o seu companheiro aqui, o seu esposo, entendeu? Não misture, porque eu sou muito pilhado, eu sou muito chato para trabalhar comigo, mas sou muito mesmo, não é pouco não, porque eu não posso errar. Então, eu sou muito exigente comigo mesmo, fico louco quando eu vejo que eu mesmo dei alguma bola fora e tal, e tento rapidamente corrigir, mas, lamentavelmente, às vezes, né, eu falo que os meus patrões, patrocinadores, o público, eles não perdoam às vezes, né? Você
não tem a permissão, todo mundo erra. Isso para mim não serve, sabe? Então, a gente precisa buscar mesmo a perfeição no negócio, né? E procurar ser mais assertivo. Perfeito. E Robson, opa, por gentileza, pode falar, Fernanda. Não, tá corretíssimo, é isso mesmo. Perfeito. Bom, Robson, em momentos difíceis, o que mantém um casal de pé quando tudo parece instável ao redor? É a fé, né? Eu penso que isso aí é só Deus. Ninguém mais do que Deus, entendeu? Porque se você pode estar no melhor momento profissional, financeiro, mas se não tiver com a sintonia em Deus, sabe? Você ter a sua, não estou falando de religião aqui não, Uhum. seja qual for a religião que você goste e adere, você tem que estar com Deus, porque senão sua casa é destruída, porque o mal existe. O mal existe e ele bate palmas quando você não está em sintonia com Deus, entendeu? Aí fica muito, o trânsito fica livre, né, pro mal agir. Então, eu falo para qualquer situação, para a relação conjugal, pro profissional, para o trabalho, você tem que ter Deus à base e à frente de tudo, porque eu falo que eu sou um abençoado. Vocês não têm noção quantas situações eu já enfrentei na minha vida, desde os meus 17 anos, que foi minha grande virada de chave, quando meu pai morreu, e eu fui emancipado. Eu pedi minha mãe para me emancipar para eu poder ir embora de Uberaba, porque eu não encontrava oportunidades aqui, entendeu? Por mais ligação que a minha família tinha com a cidade, eu não achava um encaminhamento e eu fiquei naquele pensamento que eu tinha que ajudar minha mãe, porque ela ficou viúva, eu tenho uma irmã mais nova que eu sou muito feliz e orgulhoso que eu trouxe ela para a comunicação, eu descobri o talento nela, ela era resistente, a Renata Quirino. Eu tenho duas irmãs, na verdade, uma mais velha do que eu, que é advogada em Brasília, a Elaine, e a Renata, que é hoje uma comunicadora em duas rádios, ela é a única do Brasil que trabalha em duas emissoras, e aí isso me deixa muito feliz. Ela é uma grande comunicadora da palavra de Deus na Igreja Católica, ela é ministra da Eucaristia, ela vem fazendo esse legado também com muita competência, sabe? Então, eu falo que é Deus. A gente, com Deus, a gente supera. Você já viu uma coisa, de repente já aconteceu com vocês duas aqui, com alguém que está nos assistindo? Às vezes, hoje, acontece algo aqui que você pensa, nossa senhora, meu Deus, agora o trem ficou feio mesmo. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Ai, 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 ai. E aí, quando você pede a bênção de Deus, você vai, de repente, numa missa, vai num culto, vai no centro espírita, vai lá buscar a sua força com Deus. Aí, no outro dia, você vê, mas eu estava doida, esse negócio não é tão grande, esse bicho assim, não, entendeu? Já achei o caminho, já achei o caminho. Sabe por quê? Porque o manual da vida, das situações, está na palavra de Deus, né? Tá? E Robson, e é impressionante, porque sempre quando eu me encontro aflita com alguma situação, seja ela pequena ou grande, que vem aquele desespero, é a primeira coisa. Eu ajoelho e falo assim, meu Deus, passa na minha frente, não é Maria não, eu falo assim, meu Deus, passa na minha frente e resolve aquilo que eu não consigo resolver. Espírito Santo, me dê sabedoria para que eu possa enfrentar e achar a solução desse problema. E aí eu fico um pouquinho ajoelhada em oração e quando eu levanto eu já estou mais branda e fico ali na frente, né, pensando tudo. E aos poucos aquilo vai chegando ao lugar, parece que as coisas vão melhorando. Enfim, eu vou encontrando alguma solução, Deus vai abrindo caminho. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Tudo fica mais suave, não é verdade? E a gente,
E Então, a por isso gente que eu vê, falo, né? é verdade. Em qualquer negócio, em qualquer situação, coloque Deus na prioridade. E aí a gente vê o tanto Por, que é i- importante o por isso que poder da oração, né? eu nem cumprimento meus convidados todo dia, meio-dia, antes de falar com Deus. Meio-dia, eu faço ali um momento no programa, vocês já devem ter percebido. Sim, É, e maravilhosa. depois daquele momento que eu vou apresentar o convidado, entendeu? Sensacional, momento de bênçãos, né? E a É gente isso vê que, aí. de fato, né, o poder da oração, né, dessa fé, ela move montanha, né? É igual uma Sim, passagem bíblica que fala, né? sim, Escrito sim, certo sim. por linhas tortas. E Exato. realmente sensacional. Robson, existe alguma decisão importante da sua carreira que só aconteceu porque você não caminhava sozinho? Ah, com certeza, viu? Eu penso assim que foram muitas decisões e quando você tem pessoas, igual nós falamos da Glaucia aqui agora, né? Mas antes dela chegar na minha vida, a minha mãe foi muito presente. Minha mãe era a maior torcedora da minha carreira, da minha vida, né? Minha mãe, ela tem certeza que eu ganhei uma grande intercessora lá no céu e ela está aqui, a homenagem que eu tenho para ela aqui, ó, no meu escritório, ó. Olha, Olha sensacional. aí, essa, essa é a dona Lada, ela está aqui, ó, está aqui, Nossa, sempre comigo aqui. E eu sinto que ela é uma grande intercessora minha lá no céu, e ela foi uma pessoa que sempre me fortaleceu a nunca desistir, a nunca parar, porque tive muitos motivos para parar, para aceitar propostas indecorosas, propostas fáceis, entendeu? Para me desviar do caminho correto da vida. Você imagina um garoto com 17 anos, está a 1.000 quilômetros de casa, entendeu? Solto no mundo. Hoje eu tenho um sobrinho que fez 18 anos agora. Eu fico olhando para ele e falei, não acredito que eu, nessa fase, eu já estava a 1.000 quilômetros de Uberaba, comendo, dormindo, vivendo por minha conta, entendeu? sensacional. Tendo que fazer dinheiro para poder comprar o almoço e a janta. Não tinha aporte da mamãe, do papai, não tinha, entendeu? Olha, Então, eu quase nunca comentei isso, mas nessa fase da minha vida, teve um momento de muita dificuldade, um dia, mas também foi só um dia. Não passou de um dia. Eu não tive dinheiro para comprar meu marmitex da janta. E eu adoro jantar. Adoro jantar. Adoro. Eu gosto mais de jantar do que almoçar. E nesse dia, eu devia ter meus 19, 20 anos de idade. Faltou o dinheiro do marmitex da janta que eu comia lá no Mato Grosso, num restaurante lá todo dia, eu ia lá buscar um marmitex. Aí, um dia faltou, não deu, e eu, num propósito, falei, eu não vou pedir fiado, não vou pedir nada, hoje eu fico sem comer, mas amanhã eu vou ter dinheiro, e nunca mais vou ficar sem. Se Deus quiser, sempre com Deus à frente. E aí, graças a Deus, por isso que hoje eu sou parturento de um tanto, que eu chamo 2 pessoas, faço comida para 10. Amém. sensacional. Robson, a gente sabe, o amor ele amadurece com o tempo. O que mudou em você depois de amar com responsabilidade? A maturidade, compromisso, seriedade, mais comprometimento ainda com o que eu faço, porque vamos falar aqui a realidade, se você não tiver uma maturidade profissional, não tem amor que resista. Se você não tiver uma maturidade profissional, pessoal, financeira, aí eu volto na importância que a Fernanda conversava ontem comigo sobre isso. Não tem casa que aguente, não tem Deus que dá conta de segurar, porque tudo desaba, ninguém aguenta viver tanta turbulência, entendeu? Por bagunça na vida, né? Então, eu resumo tudo isso aí com mais maturidade, viu? Perfeito.
Robson, quais valores você nunca negociaria, mesmo que isso custasse dinheiro ou visibilidade? A minha verdade, a minha honra, eu jamais negociaria. Meus princípios, né? Como é que eu vou é, fechar uma negociação se eu sabia que meu pai nunca fazia negociatas, entendeu? Se eu aprendi isso dentro de casa. Uma vez, né? O único caminho que eu penso que eu não vou seguir do meu pai, porque ele falou, faça tudo que eu faço que vai dar certo. Mas eu não lancei o meu nome à candidatura política de nada, entendeu? Meu pai, ele viveu isso. Essa é a única etapa da vida dele que eu vou contrariar ele, vou pular, porque eu não tenho pretensão de colocar meu nome, porque da época dele mudou muito para hoje. Eu acho que hoje ele falaria diferente para mim, não vai não, entendeu? Por quê? Nossa Senhora, eu não imagino amanhecer o dia eu ver lá no site, na capa do jornal, ou no jornal impresso, um escândalo com meu nome, entendeu? Uma coisa que venha jogar tudo fora a construção do nome da família, né, e tal. Então, eu penso que não compensa. Então, por esse motivo, porque aí você fala, não, mas você que faz do seu trabalho. Não, a política, do momento que você entra nela, você entrou num jogo, num sistema. Você, você não faz nada sozinho, você não dá conta e quem manda é o sistema. É um jogo que ele é sujo, ele é sujo. Lá no jogo da política vale tudo, só não vale perder o mandato. Né? É verdade, Então, olha. e eu quero aproveitar aqui esse momento que tem um pouco a ver com o que nós estamos falando, né? Política. A comunicação, eu também sempre priorizei uma comunicação imparcial, uma comunicação apartidária. Eu tenho trânsito livre, isso aí, inclusive, foi a política sempre do Silvio Santos, entendeu? Eu Sim. tenho, eu tenho um trânsito livre, sempre tive, com todos os lados, esquerda, direita, de centro. Eu falo que o negócio meu lado é ir para frente. É ir para frente. E quem quiser ir para e quem quiser ir para frente, vamos juntos, pode contar com a minha comunicação. Mas eu fiquei assim, não gostei da forma que o cantor Zezé de Camargo pronunciou aí nas redes sociais, é, desabonando o que o SBT fez de convidar o presidente Lula, convidar o Alexandre de Moraes, convidou também o governador de São Paulo, Tarcísio, enfim, eles convidaram autoridades, eles não convidaram partido. Uhum. Poderia ser quem for que estivesse na presidência que eles iam convidar. Por quê? O SBT, o Silvio Santos sempre foi muito inteligente, articulista, e ele sempre procurou criar relações de aproximação com as autoridades, porque ele é um permissionário. E permissionário precisa ter relação com o governo, com o presidente da República em especial. Então, ele sempre fez essa disciplina e por isso que ele trouxe o SBT e os negócios dele até aqui. Aí as filhas estão dando, na minha opinião, estão dando uma sucessão fantástica. Fantástica. E aí o cantor pega e fala que elas não estão honrando o pai. E quem não honra pai e mãe, para ele não existe. Eu achei que ele foi infeliz nessa mistura. Na Entendeu? Eu colocação. penso, eu penso que ele foi infeliz nessa mistura de idealização política, né? Eu peço a todos que o próximo ano aí que a gente possa votar em pessoas comprometidas com a política, mas eu não estou dizendo para votar para o lado A ou lado B, entendeu? Para a Uhum. esquerda ou para a direita. Votem em quem é comprometido com a política e com respeito aos produtores rurais. Perfeito, perfeito. E Robson, pode falar, Fernanda. É isso mesmo, a gente tem que ter essa responsabilidade. E o Com, respeito. com certeza. E nisso, né? Robson, já houve momentos em que dizer não foi mais importante do que crescer? Ah, sim, sim. Eu acredito que tive.
momentos, por mais que o não, dificilmente vocês vão ouvir um não sair de mim, sabe? Às vezes você fala não de outra maneira, né? De outra forma, mas eu acredito que sim, que eu já neguei de alguma coisa que às vezes ia me dar um outro nível naquele momento, mas que eu percebi que ia me prejudicar ali na frente, entendeu? Que a coisa não ia durar muito tempo, né? Então, eu tenho certeza que eu disse sim. Perfeito. E o que você tenta ensinar pelo exemplo, sem precisar discursar, Robson? O que, repita, como é que é? O que eu tento? O que você tenta ensinar pelo exemplo, sem precisar discursar? Ou É aquela então, máxima, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? sim, sim, é verdade. Eu falo assim que eu tenho um grande compromisso, entendeu? Que eu não tenho filho, mas eu tenho o meu sobrinho e afilhado, filho da minha irmã, e ele é muito, muito agarrado comigo, assim. Agarrado que eu digo o seguinte, em ficar me mapeando, ele espera muito em mim, sabe? Eu já percebi isso. Nem se fosse meu filho, ele é tão parecido comigo. É uma pessoa que vem dando muita alegria para a gente, né? Mas eu percebo, né, igual ele, que é um jovem de 18 anos e que desde criança vem demonstrando essa simpatia pela minha forma de ser, entendeu? Ele já comentou com a minha irmã, eu gosto, ele me chama de Dedé, né? O Dedé, ele é firme para trabalhar, né? Ele não tem hora, não tem nada, tal. Então isso para mim é um prêmio, sabe? E eu gosto de ver que sem eu falar nada para ele, eu estou ensinando alguma coisa, como que tem que ser o caminho, né? E hoje em dia, por exemplo, ele está com 18 anos, está com a namoradinha firme, ele é ministro da Eucaristia na igreja também, entendeu? É o ministro mais jovem da nossa arquidiocese, e ele, eu falo para ele, falo, ó, então agora você tem uma namorada, né? Tem. Você não me põe ela para dividir conta com você na pizzaria, na lanchonete, no restaurante, não. Você paga a pizza dela. Então você tem que trabalhar, você tem que produzir, entendeu? Então é mostrar esses valores. Ele agora decidiu, acho que foi por interferência minha, influência minha, ele quer ir para o agronegócio, ele vai fazer engenharia agronômica, entendeu? E já prestou vestibular, já passou em alguma, está tentando uma federal agora. Então, vai dar certo. Nós vamos ter mais um engenheiro da agronomia aí em breve. Maravilhoso, sensacional. Robson, quando você se decepciona com o mundo, onde você se ancora? Em Deus, em Deus. Ele é a base de tudo. Isso aí não adianta você bater na porta de ninguém, nem para a Glaucia eu vou chorar. Pergunta para a Glaucia, eu não reclamo nada para ela. Nada para ela. Ela nunca escutou uma, nossa, mas tá difícil. Nossa, mas esse mês eu tô apertado. Não, mas esse mês... Não. Eu não tenho essa palavra no meu vocabulário. Não, tá tudo bem, vamos ali, vamos sair, tá, o trem pode estar difícil que eu tô para cima, entendeu? Então, eu falo que, mas com Deus eu converso. Com Deus eu falo, ó, não precisa nem de eu te contar, você já sabe como é que tá a situação, entendeu? Me dá os caminhos, me dá força, me dá sabedoria, porque aumenta a minha fé, porque eu tô querendo baquear, entendeu? Robson, você sente que herdou a comunicação ou que foi chamado por ela? Ou foi chamado para ela, né? É como eu disse, a genética ela não falha, ela tarda, mas não falha. Então, eu herdei. Não posso negar de forma alguma. Essa voz aqui veio lá do meu pai, é da genética, essa desenvoltura, porque eu sou um comunicador. Vou mostrar uma diferença aqui para toda a audiência aqui do programa. Existe o comunicador, existe o radialista, existe o apresentador, existe o animador de plateia. E o comunicador, ele engloba tudo isso. O comunicador é a pessoa que fala sem script, ele fala no rádio, ele fala na televisão, no estúdio, ele fala com a plateia de 80, 100 mil pessoas. Entendeu? Esse é o comunicador. Então, graças a Deus, eu herdei
Isso aí, quem fazia isso maestria era o meu pai, e eu herdei isso dele, a comunicação de massa. Eu tive na minha trajetória de 32 anos de comunicação, como eu já falei, eu comecei no rádio, na época do AM, aí lá no rádio eu entrei no mundo dos leilões, e na década de 90 eu me tornei leiloeiro rural. Numa situação econômica do país, do plano Collor, os leilões caíram muito. Eu fui e migrei para rodeio, eu virei narrador de rodeio da Festa do Peão. E aí, vou mostrar aqui para vocês, com exclusividade, aqui, ó, gravei 5 CDs de locução de rodeio. Eu vendi 350 mil cópias de CD, né? Então, isso tudo é um pouco da minha história. E aí, eu fiquei no rodeio de 96 até 2002, quando eu tinha já em mente que quando eu fizesse 40 anos, eu ia largar o rodeio e queria voltar para a comunicação, queria voltar para o rádio, queria voltar para o leilão, inclusive. Porque eu não ia ficar correndo de boi a vida inteira lá no meio da arena, que você vai mudando a sua disposição. E aí, eu fiz isso no ano de 2002, eu voltei para a comunicação, montei minha agência de publicidade, RQ Propaganda, e daí eu comecei a ver com a comunicação. Na pandemia, a pandemia me trouxe duas coisas, que foi a chegada do Zebu para o mundo, meu início de tratativa com o Crosara, para eu dividir o programa com ele, do Zebu para o mundo, e ele morreu no Covid, e aí nossos projetos foram todos enterrados com ele, mas a família sabia da conversação toda e me convidaram para dar sequência, para eu assumir de fato e de direito o programa. E aí foi aonde começou a minha história com o Zebu para o mundo. E o programa me trouxe para os leilões de novo, principalmente os leilões virtuais de estúdio. Devido à minha prática com estúdio, isso me favoreceu um pouco mais do que outros leiloeiros que ficavam perdidos dentro do estúdio, entendeu? O camarada ficava sem ritmo, ele não conseguia ver o gado na televisão e falar dele da mesma maneira do que ver no presencial, entendeu? E isso foi um diferencial que me trouxe para dentro do mundo dos leilões. Hoje voltou tudo, a gente faz no presencial, faz no virtual, mas o virtual ainda é muito forte e isso eu tenho certeza que eu carreguei na minha herança, na minha linha genealógica paterna, que a gente fala muito na pecuária, isso, né? Sensacional. E Robson, você já sentiu o peso de saber que suas palavras moldam a opinião? Olha, eu já mudei uma pessoa da ideia de suicidar. Na minha palavra, dentro do rádio, da época do rádio, eu recebi um feedback de um ouvinte lá da cidade de Sacramento, próximo a Uberaba, e ele me agradeceu porque naquele dia estava decidido a suicidar, e a oração que eu fiz lá no programa, que eu fazia já no rádio, igual faço hoje no Zebu para o Mundo, meio-dia, ele mudou o pensamento, Deus tocou no coração da pessoa, era um homem, e ele falou, estava tudo pronto, a corda estava amarrada na varanda lá do fundo da minha casa, era o último dia, e você falou e eu consegui ouvir e mudou tudo na minha vida. E essa pessoa, sempre que me via, me agradecia, tal, e isso para mim marcou muito, sabe? Nossa, sensacional, viu? Olha, sem palavras, né? Ô Robson, e aproveitando e já perguntando também algo envolvendo o Brasil. Que Brasil você enxerga quando conversa com quem está no campo, longe das narrativas prontas? É um Brasil de muita dificuldade, de muita luta, de muita batalha. Hoje, cada vez mais, e eu escuto essa conversa desde quando eu era criança, porque meu avô materno, ele era um homem do campo, ele não era produtor, ele era um trabalhador rural, sempre trabalhou na roça.
E aí eu vejo que essa história vem se arrastando há muitos anos. O trabalhador rural viver em dificuldade, viver com pouco, viver com muitas diferenças sociais, vamos dizer assim. E aí o que ele produz lá, para ele não tem valor, ele chega na cidade, é um valor exorbitante para quem compra. Então, aí tem alguém levando lucro, a música do Zezé de Camargo, que ele fala, né? Tem alguém levando lucro aí no lugar do produtor rural. Então, eu penso assim que é onde o trabalho que a gente faz hoje no Zebu Parimonda, há 28 anos, começado lá atrás com o Prosária, é um grande propósito de comunicar e valorizar e mostrar para o público urbano o que realmente representa o produtor rural para a vida de todos nós, entendeu? E o que é a origem, de onde que vem a origem de cada produto que nós consumimos aqui no dia a dia. Porque tem muitos jovens, crianças, né, que acham que a carne que ela come no churrasco vem naquela embalagem à barra, bonitinha dentro da geladeira. Ela não sabe como que vem. Ela acha que o arroz que ela come vem ali do supermercado e pronto, final. Ela não tem noção do leite que ela toma, que é a produção promovida por um animal, que é a vaca. Então, por aí vai. Então, nós precisamos comunicar muito isso, e é isso que eu enxergo, que a comunicação do agronegócio, ela ainda é precária e falha. E é que a gente vem buscando ajudar esses produtores em comunicar melhor. Não, e eu acho que a sua comunicação, ela ainda vai além. Eu converso muito com a Kelly. Você tem responsabilidade social. O que é isso para mim? Você leva a informação dos pequenos, dos médios e grandes agropecuaristas, produtores, né? É uma informação que às vezes eles não detêm essa informação, né? De uma tecnologia que chegou, de um manejo novo, sabe? Isso. Alguma coisa que vai agregar valor a eles. Ô, Fernanda, eu peço a Deus todos os dias, o que eu sempre gostei de fazer no rádio, na época do rádio, é prestação de serviço para as pessoas carentes da cidade. Agora, eu quero fazer prestação de serviço para os pequenos produtores do Brasil, para que essa grande massa, porque eles são a maioria, que através do trabalho que a gente promove, nós possamos instruí-los, possamos prepará-los, Hoje mesmo nós fizemos um programa com o secretário do agronegócio do Uberaba, o Renato Tiveron, e lá nós falamos muito desse novo programa que é o Uberaba Mais Genético. Então, a ideia é fazer a difusão dessa comunicação mais fortalecida a cada vez. Exatamente. Então eu vejo você como uma pessoa assim, muito importante na vida deles. Porque você vai levar essas informações, a informação que falta para esse pessoal. Sabe aquele quebra-cabeça que está faltando uma peça? É isso que é o compromisso. Esse é o propósito nosso. Eu quero aqui, na oportunidade, e Fernando, agradecer a todos os parceiros que nos ajudam nessa comunicação, canais que compartilham a nossa transmissão, a turma lá do Lance Rural em São Paulo, do SC Agropecuário na Bolívia, também o Instagram Pecuária Brasil, que vem agigantando o nosso Instagram, compartilhando, postando collab conosco. Então,
eu só tenho a agradecer, porque eles não estão elevando o Robson Quirino, eles estão elevando o Zebu para o mundo e presta serviço aos produtores de todo este planeta, e tenho certeza que 2026 vai ser o nosso ano. Que maravilhoso, Robson. Olha, frente a toda essa construção extraordinária que você trouxe, eu gostaria de te perguntar o seguinte: se você pudesse escrever uma carta para si mesmo daqui a 20 anos, o que não poderia faltar nela, Robson? Olha, daqui 20 anos, eu colocaria que siga no caminho, siga nesse propósito e siga puxando quem você puder pelas mãos, para que você, muito mais do que segurar nas mãos, você não as solte, porque o importante na vida não é quem segura na sua mão, é quem não te deixa para trás. Nossa, uau! E olha, pode falar, Fernanda. Eu sou uma que ele puxou. Vamos todos nós de mãos dadas, porque eu tenho certeza que todos nós temos algo a contribuir com o outro. Uma cabeça pensa, duas pensa melhor, um time joga o jogo e aí a gente ganha o campeonato. Olha, estamos indo para a última pergunta, Robson, mas vamos lá. Para quem Agora que está ficando bom. Nossa, olha só, para quem está nos ouvindo agora, cansado, desacreditado, mas ainda de pé, que palavra você deixaria? Não desista, não desista, não desista, não desista nunca. Um dia falaram para minha mãe, não foi nem para mim. O Robson agora inventou que quer ser leiloeiro. O Robson inventou que quer trabalhar com leilão. Ele não tem competência para isso. Isso não é igual rádio. E aí minha mãe falou para a pessoa: você quando começou, você já sabia tudo? Não. Então ele também não sabe. Então dá uma oportunidade, ensina ele. É melhor do que você falar isso. Então, hoje essa pessoa está aí, minha mãe já foi embora, mas essa pessoa está em vida e ele tem visto eu fazer importantes eventos como leiloeiro. Hoje eu sou um leiloeiro credenciado pela FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, pelo Sindicato Nacional dos Leiloeiros. Então, ele sabe a importância e que eu consegui quebrar a profetização dele, né? Então, eu penso que esse é meu recado para todo mundo. O que você quiser fazer, você pode fazer. O que você quiser fazer para a sua vida, construir na sua história, você pode fazer. Mas isso só depende de você. Não fique esperando de ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Não é do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do tio, do padrinho. Não, de ninguém. Você tem que fazer acontecer. Então, às vezes não é fácil, a gente tem que pagar o preço, tem que ter escolhas, né? Escolhas para poder alcançar. Se eu estou aqui hoje dando essa entrevista, eu tenho convicção que é graças ao que eu construí até aqui, senão vocês não iam nem me olhar. Ou nem Ou nem me conhecer. Nem me conhecer, justamente. Que maravilhoso. A gente passa a ser admirado pelo que a gente representa dentro dessa vida, desse mundo que nós vivemos. Não tem outra, né? É hipocrisia quem falar que é diferente, porque as pessoas começam a te enxergar pelo seu destaque profissional. Aí depois elas começam a gostar de você como você. Nossa, mas ele é melhor do que eu pensava. Olha que ser humano bacana, pessoa legal e tal. Ou então você decepciona. Não, ele é bom porque vai, mas ele não vale nada. Entendeu? Então, é isso. O primeiro momento que as pessoas vão te enxergar não é pela sua essência pessoal, é pelo seu brilho profissional, pelo seu destaque profissional. Entendeu? Nossa, que maravilhoso, viu, Robson? Robson, gratidão por ter ficado.
Gratidão por ter Obrigado. ido tão fundo. Gratidão por não ter Falei coisa aqui que eu nunca falei, é né? verdadeiro. Vocês puxaram a minha língua, eu falei coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Então, olha, gratidão por não ter suavizado o que precisava ser verdadeiro. E essa conversa não termina aqui. Ela continua em quem ouviu, e quem se reconheceu e quem talvez esteja cansado, mas ainda de pé. Exatamente como você falou agora há pouco. Exatamente. Vamos firme, vamos para cima. E deixa eu, nas minhas considerações finais aqui, quero convidar todos para acompanhar o canal Zebu para o Mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho em todos, para você não perder nada. Eu estou ao vivo todos os dias ao meio-dia. A Kelly esteve lá no programa e é uma honra receber pessoas que chegam, manifestam, estou te assistindo, eu estou no lugar tal, da cidade tal, mandar pergunta para os nossos convidados. Vocês me ajudam a apresentar o programa todos os dias. Eu estou no Instagram, Robson Quirino Comunicador, já siga o meu Instagram, sempre eu mostro lá até algumas particularidades minhas. E também no Instagram, Zebu para o Mundo, a gente replica muitos cortes e informações do programa. E o aplicativo que eu quero te convidar, o rádio não saiu de mim, nunca vai sair, a Rádio RNC. A primeira rádio digital de Uberaba, a primeira rádio web, uma das primeiras do Triângulo Mineiro, porque há 25 anos atrás eu falei, um dia as pessoas vão me ouvir no rádio pelo celular, pela internet. A internet era discada, não sei se vocês lembram disso. Sim. E aí, sim. Hoje a gente vive a realidade da rádio aplicativo, a rádio web, a rádio pelo site. Então, radiornceuberaba.com.br, você entra, ouve, baixa o aplicativo, vocês são meus convidados. Opa, com muito prazer. E hoje ficou claro que comunicar não é só falar bem, é sustentar o que se diz com a vida que se vive, né? Você mostrou que o agro não é apenas produção, é gente, é história, é responsabilidade com que se constrói e com que se deixa. Em nome do Raiz e Resultado, eu agradeço por essa entrega, né, por esse legado em movimento e por lembrar todos nós que voz não é dom para vaidade, é ferramenta para serviço. E que essa conversa siga ecoando no campo, nas famílias, nas decisões e principalmente na consciência. Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui conosco, Robson, Fernanda, e a todos. Seguimos com raiz, com verdade e com resultado. Tchau para vocês, fiquem com Deus e um ótimo final de ano e viva 2026, que teremos aí grandes conexões e eu quero voltar no programa, hein? Um abraço. Nós te aguardamos. Feliz 2026 e gratidão mais uma vez. Tchau. Poder trazer evolução para o produtor rural da região de Uberaba. Mas eu espero contribuir com o produtor de modo geral, de todo o Brasil, de todos os cantos, os amigos lá da Bolívia que nos acompanham. Então, a ideia é fazer a difusão dessa comunicação mais fortalecida a cada dia. Exatamente. Então eu vejo você como uma pessoa assim, muito importante na vida deles. Porque você vai levar essas informações, a informação que falta para esse pessoal. Sabe aquele quebra-cabeça que está faltando uma peça? É isso que é o compromisso. Esse é o propósito nosso. Eu quero aqui, na oportunidade, e Fernanda, agradecer a todos os parceiros que nos ajudam nessa comunicação, canais que compartilham a nossa transmissão, a turma lá do Lance Rural em São Paulo, do SC Agropecuário na Bolívia, também o Instagram Pecuária Brasil, que vem agigantando o nosso Instagram, compartilhando, postando collab conosco. Então, eu só tenho a
agradecer, porque eles não estão elevando o Robson Quirino, eles estão elevando o Zebu para o mundo e presta serviço aos produtores de todo este planeta, e tenho certeza que 2026 vai ser o nosso ano. Que maravilhoso, Robson. Olha, frente a toda essa construção extraordinária que você trouxe, eu gostaria de te perguntar o seguinte: se você pudesse escrever uma carta para si mesmo daqui a 20 anos, o que não poderia faltar nela, Robson? Olha, daqui 20 anos, eu colocaria que siga no caminho, siga nesse propósito e siga puxando quem você puder pelas mãos, para que você, muito mais do que segurar nas mãos, você não as solte, porque o importante na vida não é quem segura na sua mão, é quem não te deixa para trás. Nossa, uau! E olha, pode falar, Fernanda. Eu sou uma que ele puxou. Vamos todos nós de mãos dadas, porque eu tenho certeza que todos nós temos algo a contribuir com o outro. Uma cabeça pensa, duas pensa melhor, um time joga o jogo e aí a gente ganha o campeonato. Olha, estamos indo para a última pergunta, Robson, mas vamos lá. Para quem Agora que está... está ficando bom. Nossa, olha só, para quem está nos ouvindo agora, cansado, desacreditado, mas ainda de pé, que palavra você deixaria? Não desista, não desista, não desista, não desista nunca. Um dia falaram para minha mãe, não foi nem para mim. O Robson agora inventou que quer ser leiloeiro. O Robson inventou que quer trabalhar com leilão. Ele não tem competência para isso. Isso não é igual rádio. E aí minha mãe falou para a pessoa: você quando começou, você já sabia tudo? Não. Então ele também não sabe. Então dá uma oportunidade, ensina ele. É melhor do que você falar isso. Então... hoje essa pessoa está aí, minha mãe já foi embora, mas essa pessoa está em vida e ele tem visto eu fazer importantes eventos como leiloeiro. Hoje eu sou um leiloeiro credenciado pela FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, pelo Sindicato Nacional dos Leiloeiros. Então, ele sabe a importância e que eu consegui quebrar a profetização dele, né? Então, eu penso que esse é meu recado para todo mundo. O que você quiser fazer, você pode fazer. O que você quiser fazer para a sua vida, construir na sua história, você pode fazer. Mas isso só depende de você. Não fique esperando de ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Não é do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do tio, do padrinho. Não, de ninguém. Você tem que fazer acontecer. Então, às vezes não é fácil, a gente tem que pagar o preço, tem que ter escolhas, né? Escolhas para poder alcançar. Se eu estou aqui hoje dando essa entrevista, eu tenho convicção que é graças ao que eu construí até aqui, senão vocês não iam nem me olhar. Ou nem te conhecer, né? Ou nem me conhecer. Nem conhecer, justamente. Que maravilhoso. A gente passa a se admirar pelo que a gente representa dentro dessa vida, desse mundo que nós vivemos. Não tem outra, né? É hipocrisia quem falar que é diferente, porque as pessoas começam a te enxergar pelo seu destaque profissional. Aí depois elas começam a gostar de você como você. Nossa, mas ele é melhor do que eu pensava. Olha que ser humano bacana, pessoa legal e tal. Ou então você decepciona. Não, ele é bom no que vai, mas ele não vale nada. Entendeu? Então, é isso. O primeiro momento que as pessoas vão te enxergar não é pela sua essência pessoal, é pelo seu brilho profissional, pelo seu destaque profissional. Entendeu? Nossa, que maravilhoso, viu, Robson? Robson, gratidão por ter ficado. Gratidão por ter ido tão fundo
Gratidão por não ter Falei coisa suavizado aqui que eu nunca falei em precisava lugar ser nenhum. verdadeiro. Vocês puxaram a minha língua, eu falei coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Então, olha, gratidão por não ter suavizado que precisava ser verdadeiro. E essa conversa não termina aqui. Ela continua em quem ouviu, e quem se reconheceu e quem talvez esteja cansado, mas ainda de pé. Exatamente como você falou agora há pouco. Exatamente. Vamos firme, vamos para cima. E deixa eu, nas minhas considerações finais aqui, quero convidar todos para acompanhar o canal Zebu para o Mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho todos, você não perder nada. Eu estou ao vivo todos os dias ao meio-dia. A Kelly esteve lá no programa e é uma honra receber pessoas que chegam, manifestam, estou te assistindo, eu estou no lugar tal, da cidade tal, mandar pergunta para os nossos convidados. Vocês me ajudam a apresentar o programa todos os dias. Eu estou no Instagram, Robson Quirino Comunicador, já siga o meu Instagram, sempre eu mostro lá até algumas particularidades minhas. E também no Instagram, Zebu para o Mundo, a gente replica muitos cortes e informações do programa. E o aplicativo que eu quero te convidar, o rádio não saiu de mim, nunca vai sair, a Rádio RNC. A primeira rádio digital de Uberaba, a primeira rádio web, uma das primeiras do Triângulo Mineiro, porque há 25 anos atrás eu falei, um dia as pessoas vão me ouvir no rádio pelo celular, pela internet. A internet era discada, não sei se vocês lembram disso. E aí, Sim. hoje a gente vive a realidade da rádio aplicativo, a rádio web, a rádio pelo site. Então, radiornceuberaba.com.br, você entra, ouve, baixa o aplicativo, vocês são meus convidados. Opa, com muito prazer. E hoje ficou claro que comunicar não é só falar bem, é sustentar o que se diz com a vida que se vive, né? Você mostrou, olha, e você mostrou que o agro não é apenas produção, é gente, é história, é responsabilidade com que se constrói e com que se deixa. Em nome do Raiz e Resultado, eu agradeço por essa entrega, né, por esse legado em movimento e por lembrar a todos nós que voz não é dom para vaidade, é ferramenta para serviço. E que essa conversa siga ecoando no campo, nas famílias, nas decisões e principalmente na consciência. Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui conosco, Robson, Fernanda, e a todos. Seguimos com a raiz, com verdade e com resultado. Tchau para vocês, fiquem com Deus e um ótimo final de ano e viva 2026, que teremos aí grandes conexões e eu quero voltar no programa, hein? Um abraço. Nós te aguardamos. Feliz 2026 e gratidão mais uma vez. Tchau, Kelly.